Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Há uns dias eu coloquei no Instagram uma caixinha de perguntas sobre quais os ladrões da nossa alegria. Algumas respostas: o pecado, a ansiedade, o medo, o luto. Tudo isso são coisas que de facto podem roubar a nossa alegria, ok? Podem roubar a nossa alegria. E eu depois, mais à frente, poderei falar sobre cada um deles e como integrar esses momentos dentro da nossa alegria. Porque é possível integrarmos, porque são coisas que nós vivemos, são coisas que nos levam às lágrimas, sim, são coisas que nos fazem ficar tristes, mas aquilo que nos define não são essas coisas. Aquilo que nos define é algo muito mais sólido que está por baixo e que nos ajuda a integrar esses momentos. O texto que nós vamos ver hoje vai falar exatamente sobre o cuidado que nós devemos ter com aquilo que de facto pode tirar a nossa alegria. Porque esses momentos são potenciais ladrões de alegria, mas se houver algo por baixo, nós vamos conseguir integrar esses momentos. Agora, se esse algo não estiver, esse sim é o verdadeiro ladrão da alegria. Esse sim impossibilita a integração de todas essas coisas. Okay? Depois podemos falar mais à frente, noutros vídeos, sobre como as implicações que essa base sustentadora tem junto de forma específica de cada uma dessas questões que foram mencionadas. Okay? Então, Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 11. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Paulo está aqui a dar uma ordem, está a colocar um imperativo. Alegrem-se no Senhor. E se Paulo está a colocar uma ordem, quer dizer que é necessário uma obediência face àquilo que está a ser colocado. Então é possível trabalhar-se para se ser alegre. Okay? É possível trabalhar-se, é possível criar estratégias, é possível fazer algo do nosso esforço, na dependência de Deus, obviamente, para nós desenvolvermos, cultivarmos alegria. É o que temos estado a falar ao longo destes vídeos. Alegrem-se no Senhor. Depois Paulo, a partir do versículo 2, vai colocar algo que é de facto o ladrão principal da alegria, que é capaz de integrar os outros pequenos ladrões da alegria na vida. Okay? As tristezas, os sofrimentos, etc. Versículo 2. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. 3 chamadas de atenção, de cuidado. Okay? 3 vezes Paulo diz cuidado. Cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros ou os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. O que é que está aqui em causa? Aqui está em causa que havia algumas pessoas, os chamados cristãos judaizantes, não todos eram assim, mas alguns eram, que queriam que aqueles que não são judeus, os que se converteram, que não eram judeus de origem, os gentios, se submetessem às práticas judaicas. Okay? Circuncisão é a que Paulo está a mencionar aqui, mas podem ser outros. Guardar um dia, por exemplo, o sábado. Okay? Então, várias práticas judaicas que Paulo condena que os cristãos judaizantes obriguem os não-judeus a viver. Então, colocavam pressão e como se não pudesse haver um relacionamento com Deus, como se não pudesse haver uma vida cristã sem a prática desses rituais. Okay? E Paulo condena absurdamente isso aqui. E aqui Paulo vai dizer cuidado com os cães. Os cães eram animais para o judeu que eram impuros. Havia vários animais impuros, os cães eram um deles. E para o judeu, o gentio, o não-judeu, era uma pessoa impura. Porquê? Tanto pelo seu estilo de vida, por comer determinadas comidas, por ter determinadas práticas, quanto pelas suas práticas religiosas. Então, as pessoas que não eram judeus eram considerados impuros. E depois, de um modo ofensivo, então eram chamados de cães, okay? De um modo depreciativo. Okay? E Paulo está aqui a dizer, olha, vocês é que são os verdadeiros cães, vocês é que são os verdadeiros impuros, porque vocês estão a dar importância a rituais externos em detrimento daquilo que de facto tem mesmo importância. Que é o quê? Paulo vai dizer, porque nós é que somos a circuncisão, ou seja, nós é que valorizamos aquilo que de facto importa. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. Okay? A verdadeira circuncisão, diz a Bíblia em outros lugares, é a do coração. Okay? Aquilo que tem de facto de ser transformado, tem que ser mutilado, é o coração.
Aquilo que tem que ser mutilado mesmo é o coração. A verdadeira transformação que tem que acontecer é no interior da pessoa, nas suas afeições, naquilo que ela crê, naquilo que ela sente, naquilo que sai para fora e que comanda toda a vida da pessoa. Okay? Nós é que somos a circuncisão, nós adoramos a Deus, o Espírito e Cristo. E temos aqui a Trindade. Okay? Temos aqui a Trindade. Em vez de confiarmos na carne, em vez de confiarmos no nosso desempenho. E depois Paulo vai dizer, olha, eu é que tinha todas as razões e mais algumas para me gloriar. Eu tinha todas as razões e mais algumas para ser o maior cristão de todos. Okay? Para me considerar superior a todos. E para olhar para todos, incluindo para vocês de cima para baixo. Versículo 4. É verdade que eu também podia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, de onde veio o primeiro rei de Israel. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, ou seja, os mais escrupulosos no seguimento da lei. Quanto ao zelo, ou seja, na minha ação, na minha prática, no meu currículo das coisas que eu fiz, perseguidor da igreja. Quanto à justiça na lei, irrepreensível. Vocês não tenham isto que apontar para mim. Nada vocês podiam apontar para mim. Okay? Então, Paulo está a dizer, se há quem aqui se pode orgulhar no seu desempenho, esse alguém sou eu. Okay? Mas vejam, aquilo que eu dou valor não é isso. Porque não é isso que de facto tem valor acima daquilo que de facto importa. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, ou esterco, ou excremento, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Reparem que no versículo 7, versículo 8, Paulo fala em perda 3 vezes. Perda 3 vezes e depois fala 4 vezes por causa de. Não, aliás, 3 também, por causa de. Okay? Paulo considera tudo isso, tudo aquilo que aos olhos daquelas pessoas é motivo da pessoa ter orgulho pessoal, é motivo da pessoa se alegrar. Paulo está a dizer, olha, eu considero tudo isso como perda. E Paulo vai ser mais forte ainda, ele considera tudo o que esta vida tenha que possa ser motivo da pessoa se achar superior. Paulo considera tudo isso como esterco, como excremento, como cocó, quando comparado à sublimidade, à beleza, à majestade, à glória, à pessoa, à obra de Jesus Cristo. Ao conhecimento de Jesus, às afeições por Jesus, a uma vida de sofrimento e de morte em Jesus, porque é isso que traz a verdadeira ressurreição. Não é mais nada nesta vida. E este é o destaque de Paulo. E Paulo queria que os filipenses tivessem essa perspectiva, porque senão eles iam ter a alegria roubada. Ok? Porque a verdadeira alegria vem deste conhecimento, destas afeições em prol de Jesus e de uma vida de abnegação pessoal e de prontidão em sofrer por causa de Jesus em favor dos outros. Ok? Então Paulo está a dizer, é esta perspectiva que tem que definir a tua vida. Então, o que rouba a alegria é uma perspectiva errada que define a nossa identidade e a nossa atuação. Ok? Uma perspectiva definidora da nossa vida equivocada. E se a nossa perspectiva definidora for uma pessoa, um casamento, for um filho, for uma pessoa que nós amamos muito, e isso nos for tirado, termos que ser confrontados com o luto, aí sim, isso vai ser o nosso ladrão de alegria. Mas porquê? Porque temos a nossa perspectiva definidora de vida baseada aí. Se for os recursos materiais, património que nós temos, uma casa, um carro, etc. Se isso nos for tirado, tudo vai pelo cano abaixo. Se for carreira académica, se for reputação no meio académico, na sociedade, se isso nos for tirado, vai tudo por água abaixo. Porquê? Porque essas várias situações são a perspectiva definidora da nossa vida, da nossa identidade. E não pode ser. Okay? Aquilo que vai permitir com que, se o luto vier, se o medo de perder alguma coisa vier, com que o que for que venha, ok? Que vai fazer com que aquilo que nos define
permaneça e alimente uma alegria que é estável e que seja sustentadora e integradora de tudo mais na vida, é o facto de nós estarmos em Jesus. Ter o conhecimento de Jesus. Aqui é o conhecimento íntimo, okay? Conhecimento de relação, relacional. E o viver por Jesus e sofrer os sofrimentos de Jesus. O que é que causou sofrimento a Jesus? Causou sofrimento a Jesus foi o ele doar-se por pessoas. Ok? Foi ele dar a vida, ter que sofrer a morte, ter que sofrer a ira justa de Deus por causa de nós, por causa do seu povo, por causa de pessoas. Então entrar no sofrimento de Jesus é doar-se aos outros. Okay? Então, qual é o verdadeiro ladrão da tua alegria? Independentemente do teu passado, independentemente do que tenha acontecido na tua vida, independentemente do que tu não tens e tu gostarias de ter, gostarias de estar casado, gostarias de teres um conforto na vida, gostarias de não ter passado por aquela experiência horrível que passaste no passado, gostarias de não teres as tristezas, os lutos, enfim, a injustiça, o que tu tiveste, ok? O que vai segurar tudo no fim, é a perspectiva da tua vida. A como tu olhas a vida. Como tu olhas tudo o que tu tens na vida. Então, a tua ênfase não pode estar nestas coisas externas, tem que estar naquilo que te liga de facto a Deus. Okay? Tem que estar em Jesus. Na pessoa de Jesus, na sublimidade, tu tens que ver a beleza de Jesus. Porque se tu não vires a beleza de Jesus, a beleza temporária, enganadora. Às vezes não é enganadora, ela é real. Porque Deus colocou beleza nas coisas. Mas são coisas temporárias. E não satisfazem plenamente. Mas tu vais colocar essa beleza, essa expectativa de beleza, essa necessidade de fascínio que nós temos, vais colocar nessas coisas temporárias que facilmente podem ser roubadas. Ok? O teu conhecimento tem que ser o de Cristo. Conhecimento pessoal. Se alguém que tu tens que conhecer acima de tudo é Jesus. Se alguém que tu tens que amar acima de tudo é Jesus. Se alguém pelo qual tu tens que sofrer em prol é de Jesus. E pelos outros que estão à sua volta, porque esse foi o sofrimento de Jesus. Ok? Então aquilo que deve definir a tua vida e que por conseguinte vai mostrar se há possibilidade de ter um fundamento firme, inquebrável de alegria, é a forma como tu encaras a tua vida. É o que te define, é a tua perspectiva. Então temos que colocar aqui as coisas em perspectiva. Ok? Considerar tudo como perda. Ok? E deixem-me só aqui fazer uma ressalva. Isso não quer dizer que essas coisas que nós conquistamos na vida, pessoas, carreira profissional, mundo académico, recursos materiais, não quer dizer que isso não seja bom e que não seja dádiva de Deus. É. O ponto aqui é a comparação. E o ponto é o que nós fazemos com isso. Isso não nos define. O que nos define é Cristo. E quando nós somos definidos por Cristo, nós vamos usar tudo isso, a nossa carreira profissional, os nossos recursos de forma generosa, vamos querer melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta, não vamos objetificar e utilizar as pessoas, pelo contrário, nós vamos servir as pessoas. Então, tudo isso é importante para nós, mas quando comparado com Cristo, isso perde o valor. E o nosso relacionamento com Cristo vai definir como nós vamos viver tudo isso, ok? E aí nós vamos estar a viver de forma, garanto-vos, alegre. Temos que sempre colocar as coisas em perspectiva. Então, se tem havido ladrões da tua alegria que têm vindo e que têm tirado o teu prazer na vida, vê. Porque, no fundo, o que vai estar a acontecer é uma troca de perspectiva. Então, ajusta a tua perspectiva. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã.